Psicologia dos Sonhos, Sigmund Freud. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Capítulo 7. A função dos sonhos. Uma vez que sabemos que durante a noite o pré-consciente fica suspenso pelo desejo de dormir, podemos levar adiante a nossa investigação inteligente do processo onírico. Mas primeiro vamos resumir o conhecimento já adquirido acerca desse processo. Mostramos que a atividade de vigília, as horas em que a pessoa está acordada, deixa pendentes restos diurnos dos quais a soma de energia não pode ser inteiramente removida. Ou a atividade de vigília reaviva durante o dia um dos desejos inconscientes, ou ambas as condições ocorrem simultaneamente. Já descobrimos as muitas variações que podem ocorrer. O desejo inconsciente se vincula aos resquícios diurnos, ou no decurso do dia ou pelo menos depois do início do sono, e efetua uma transferência para eles. Isso produz um desejo que é transferido para o material recente, ou o desejo recém-suprimido volta à vida ao receber um reforço do inconsciente. Agora esse desejo tenta chegar à consciência pelo caminho normal dos processos de pensamento, via o sistema pré-consciente, ao qual de fato pertence, por meio de um dos seus elementos constituintes. No entanto, é confrontado pela censura, que ainda está ativa e cuja influência agora sucumbe. Nesse momento, adota a distorção para a qual o caminho já fora pavimentado pela transferência do desejo para o material recente. Até aí está a caminho de se tornar algo semelhante a uma obsessão, um delírio ou algo semelhante. Isto é, um pensamento reforçado por uma transferência e distorcido em sua expressão pela censura. Mas seu avanço posterior é agora impedido pelo estado de dormência do pré-consciente. Esse sistema aparentemente se protegeu contra invasões, diminuindo suas excitações. O processo onírico, portanto, percorre um caminho regressivo, que acabou de ser aberto pela peculiaridade do estado de sono, e assim segue a atração exercida sobre ele pelos grupos de lembranças, que existem em parte apenas como energia visual ainda não traduzida em termos dos sistemas posteriores. Ao longo desse seu caminho regressivo, o sonho assume a forma de dramatização. O tema da compreensão será discutido mais adiante. O processo onírico completou agora a segunda parte de sua trajetória, repetidas vezes interrompida. A primeira parte estendeu-se progressivamente das cenas ou fantasias inconscientes até o pré-consciente, ao passo que a segunda gravita, desde o advento da censura, de volta até as percepções. Mas quando o processo onírico se torna um conteúdo da percepção, ele encontra, por assim dizer, um meio de se esquivar do obstáculo criado no pré-consciente, pela censura e pelo estado de sono. Consegue chamar a atenção para si e ser notado pela consciência. Pois esta, que para nós significa um órgão sensorial para a apreensão de qualidades psíquicas, pode receber estímulos de duas fontes. Primeiro, da periferia de todo o aparelho, a saber, do sistema perceptivo. Em segundo lugar, do prazer e da dor, que constituem a única qualidade psíquica produzida na transformação da energia no interior do aparelho. Todos os outros processos do sistema, mesmo os pré-consciente, são desprovidos de qualquer qualidade psíquica e, portanto, não são objetos da consciência, na medida em que não proporcionam prazer nem dor à percepção. Assim, teremos de presumir que essas liberações de prazer e dor regulam automaticamente a saída dos processos de ocupação. Contudo, para tornar possíveis funções mais delicadas, descobriu-se mais tarde que era necessário tornar o curso das apresentações menos dependente das manifestações de dor.
Para tanto, o sistema pré-consciente necessitava de algumas qualidades próprias que pudessem atrair a consciência, e muito provavelmente as recebeu por meio da conexão dos processos pré-conscientes com o sistema minêmico dos sinais da fala. Sistema este que não é desprovido de qualidades. Por intermédio das qualidades desse sistema, a consciência, que até então tinha um órgão sensorial apenas para as percepções, torna-se agora também um órgão sensorial para uma parte dos nossos processos mentais. Assim temos agora, por assim dizer, duas superfícies sensoriais. Uma dirigida às percepções e a outra aos processos de pensamentos pré-conscientes. Devo presumir que a superfície sensorial da consciência devotada ao pré-consciente torna-se menos excitável pelo sono do que aquele direcionado aos sistemas perceptivos. O abandono do interesse pelos processos mentais noturnos tem de fato um propósito. Nada deve perturbar a mente. O pré-consciente exige o sono, quer dormir. No entanto, uma vez que o sono se torna uma percepção, ele é capaz de excitar a consciência por meio das qualidades adquiridas. A excitação sensorial cumpre a função a que realmente foi destinada, ou seja, direciona parte da energia à disposição do pré-consciente na forma de atenção, dada àquilo que causa o estímulo. Devemos admitir, portanto, que o sonho invariavelmente nos desperta, ou seja, põe em atividade uma parte da força dormente no pré-consciente. Essa força transmite ao sonho aquela influência que descrevemos como elaboração secundária, para fins de conexão e de compreensibilidade. Isso significa que o sonho é tratado por essa força como qualquer outro conteúdo da percepção. Está sujeito às mesmas ideias de expectativa, pelo menos na medida em que o material admita. No que tange à direção, nessa terceira parte do sonho, pode-se dizer que aqui, novamente, se trata de um movimento progressivo. Para evitar mal-entendidos, não será inoportuno dizer algumas palavras sobre as peculiaridades temporais desses processos oníricos. Em uma discussão muito interessante, aparentemente sugerida pelo enigmático sonho de Maury com a guilhotina, Gobloch tenta demonstrar que o sonho não requer outro momento além do período de transição entre o sono e o despertar. O despertar requer tempo, pois o sonho acontece nesse período. Tendemos a acreditar que a imagem final do sonho é tão forte que obriga a pessoa que sonha a despertar. Mas, na verdade, essa imagem só é forte porque o sonhador já está muito próximo do despertar quando ela aparece. Abre aspas. Um sonho é um despertar que começa. Fecha aspas. Dugas já enfatizou que Gobloch foi forçado a repudiar muitos fatos para generalizar sua teoria. Além disso, há sonhos dos quais não despertamos. Por exemplo, algumas vezes sonhamos que estamos sonhando. Com base no nosso conhecimento acerca do trabalho do sonho, não podemos de forma alguma concordar que os sonhos se estendem apenas ao longo do período do despertar. Pelo contrário, devemos considerar que parece provável que a primeira parte do trabalho do sonho comece durante o dia, quando ainda estamos sob o domínio do pré-consciente. A segunda fase do trabalho do sonho, a saber, a modificação por intermédio da censura, a atração exercida pelas cenas inconscientes e a penetração na percepção, deve transcorrer ao longo de toda a noite. E provavelmente temos sempre razão quando afirmamos ter a sensação de havermos sonhado a noite inteira, embora não saibamos dizer com o que. Todavia não creio que seja necessário presumir que, até o momento da tomada de consciência, os processos oníricos realmente sigam a sequência cronológica que descrevemos, isto é,
que há primeiro os desejos oníricos transferidos, depois a distorção da censura, e depois ainda a mudança regressiva de direção, e assim por diante. Fomos obrigados a formar essa sucessão para fins de descrição. Na realidade, porém, trata-se mais de uma questão de tentar simultaneamente este e aquele caminho, e de emoções oscilando de um lado para outro, até que, por fim, devido à distribuição mais conveniente, assegura-se um agrupamento específico que se torna permanente. Com base em certas experiências pessoais, estou inclinado a acreditar que o trabalho do sonho muitas vezes requer mais de um dia e uma noite para produzir seu resultado. Se isso for verdade, o extraordinário engenho manifestado na construção dos sonhos perde todo o seu encanto. A meu ver, mesmo a consideração pela compreensibilidade como uma ocorrência de percepção pode surtir efeito antes que o sonho atraia para si a consciência. Certamente, a partir daí, o processo é acelerado, pois os sonhos passam a ser submetidos ao mesmo tratamento que qualquer outra percepção. É como ocorre com os fogos de artifício, que exigem horas de preparação e apenas um instante para se consumirem. Por meio do trabalho do sonho, agora o processo onírico ganha intensidade suficiente para atrair a consciência para si e despertar o pré-consciente, que é bastante independente do tempo ou da profundidade do sono, ou, sendo sua intensidade insuficiente, deve esperar até encontrar a atenção que é acionada imediatamente antes do despertar. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Em sua maioria, os sonhos parecem operar com intensidades psíquicas relativamente leves, pois aguardam o despertar. Isso, contudo, explica o fato de, com regularidade, ao sermos subitamente despertados de um sono profundo, lembramo-nos de alguma coisa que sonhamos. Aqui, assim como no despertar espontâneo, a primeira coisa que vemos é o conteúdo de percepção criado pelo trabalho do sonho. E o olhar seguinte percebe o conteúdo que é produzido de fora. Mas de maior interesse teórico são aqueles sonhos capazes de nos acordar em meio ao sono. Devemos ter em mente a utilidade universalmente demonstrada em outros momentos e perguntar por que o sonho ou o desejo inconsciente tem o poder de perturbar o sono, isto é, a realização do desejo pré-consciente. Isso provavelmente se deve a certas relações de energia das quais não temos conhecimento. Se tivéssemos esse entendimento, provavelmente descobriríamos que a liberdade dada ao sonho e o dispêndio de certa quantidade de atenção desapegada representam para o sonho uma economia de energia, tendo em vista o fato de que o inconsciente deve ser controlado durante a noite, assim como durante o dia. A experiência nos mostra que o sonho, mesmo que interrompa o sono repetidas vezes durante a mesma noite, ainda permanece compatível com o sono. Acordamos por um instante e imediatamente voltamos a adormecer. É como espantar uma mosca durante o sono. Acordamos ad hoc e, quando retomamos o sono, eliminamos a perturbação. Como demonstram exemplos conhecidos do sono, das amas de leite, etc. A realização do desejo de dormir é bastante compatível com a manutenção do dispêndio de certa dose de atenção em determinada direção. Mas devemos aqui tomar conhecimento de uma objeção que se baseie em um melhor conhecimento dos processos inconscientes. Embora nós mesmos tenhamos descrito os desejos inconscientes como sempre ativos, afirmamos, no entanto, que não são suficientemente fortes durante o dia para se tornarem perceptíveis. Todavia, se enquanto dormimos, o desejo inconsciente mostra seu intenso poder para formar um sonho,
e com ele despertar o pré-consciente. Por que então essa intensidade se exaure depois de tomarmos conhecimento do sonho? Não pareceria mais provável que o sonho se renovasse continuamente, tal qual a incômoda mosca que, depois de ter sido enxotada, tem prazer em voltar sempre? O que justifica a nossa afirmação de que o sonho elimina a perturbação do sono? É a mais pura verdade que os desejos inconscientes permanecem sempre ativos. Representam caminhos que são transitáveis sempre que uma soma de excitação faz uso deles. Além disso, uma peculiaridade notável dos processos inconscientes é o fato de permanecerem indestrutíveis. Nada pode acabar no inconsciente. Nada pode cessar ou ser esquecido. Adquirimos essa impressão com clareza e intensidade, sobretudo no estudo das neuroses, em especial a histeria. O fluxo inconsciente de pensamento que leva à descarga por meio de um ataque torna-se novamente transitável assim que ocorre o acúmulo de uma quantidade suficiente de excitação. Uma humilhação vivenciada 30 anos antes, depois de ter acesso à fonte inconsciente de afeto, opera ao longo de todos esses 30 anos como uma humilhação recente. Sempre que é tocada, essa memória é revivida e se mostra investida de uma carga de excitação, que em seguida é descarregada em um ataque motor. É justamente aqui que começa a atuação da psicoterapia, cuja tarefa é provocar o ajuste e o esquecimento dos processos inconscientes. Na verdade, o desvanecimento das memórias e o enfraquecimento dos afetos, que tendemos a considerar como evidentes e a explicar como uma influência primária do tempo nas memórias psíquicas, são, na verdade, mudanças secundárias resultantes de um trabalho meticuloso. É o pré-consciente que realiza esse trabalho, e o único caminho a ser seguido pela psicoterapia é subjugar o inconsciente à dominação do pré-consciente. Existem, portanto, duas saídas para o processo emocional inconsciente individual. Ou é abandonado à própria sorte e, nesse caso, no fim, acaba irrompendo em algum lugar e assegura pela primeira vez uma descarga para sua excitação na motilidade. Ou sucumbe à influência do pré-consciente e sua excitação fica confinada por meio dessa influência em vez de ser descarregada. No sonho, é este último processo que ocorre. Devido ao fato de ser dirigida pela excitação da consciência, a energia do pré-consciente que confronta o sonho quando ele chega à percepção, restringe a excitação inconsciente do sonho e a torna inócuo, impedindo-a de agir como fator perturbador. Quando o indivíduo sonhador desperta por um momento, na verdade, afugentou a mosca que ameaçava perturbar seu sono. Podemos compreender que é realmente mais conveniente e econômico dar total controle ao desejo inconsciente e abrir caminho à regressão para que possa formar um sonho, e depois restringir e ajustar esse sonho por meio de um pequeno dispêndio de trabalho do pré-consciente, do que refrear o inconsciente durante todo o período de sonho. De fato, era de se esperar que o sonho, mesmo que originalmente não tenha sido um processo propício, adquirisse alguma função no jogo de forças da vida psíquica. Agora vemos qual é essa função. Aos sonhos coube a tarefa de levar a emoção liberada do inconsciente novamente ao domínio do pré-consciente. Assim proporciona alívio para a excitação do inconsciente e atua como uma válvula de segurança para este último, e ao mesmo tempo assegura o sono do pré-consciente com um leve dispêndio do estado de vigília. Tal como as outras formações psíquicas do grupo do qual faz parte, o sonho se oferece como um acordo de conciliação que serve simultaneamente a ambos os sistemas,
realizando os dois desejos, na medida em que sejam compatíveis entre si. Uma olhada na teoria da excreção de Robert, nota de rodapé, mostrará que devemos concordar com esse autor em seu ponto principal, na determinação da função do sonho, embora divergindo dele em nossas hipóteses e no tratamento do processo onírico. A qualificação que acabamos de mencionar com uma ressalva, contanto que os dois desejos sejam compatíveis entre si. Contém uma sugestão de que pode haver casos em que a função do sonho termina em fiasco. O processo onírico é, em primeira instância, admitido como uma realização de desejo do inconsciente. Mas se essa tentativa de realização de desejo perturba o pré-consciente, a tal ponto que ele não consegue mais se manter dormindo, o sonho então rompe o acordo de conciliação e deixa de cumprir a segunda parte de sua tarefa. O compromisso é então imediatamente interrompido e substituído pela vigília completa. Aqui também não é culpa do sonho, se embora normalmente desempenhe o papel de guardião do sono, o que tampouco deve nos levar a nutrir quaisquer dúvidas acerca de sua eficácia. Não é o único caso no organismo em que um arranjo que, em circunstâncias normais, é útil e eficaz, torna-se ineficaz e perturbador, tão logo haja a modificação de algum elemento nas condições de sua origem. Assim, a perturbação serve ao menos a um novo propósito de anunciar a mudança e de pôr em jogo contra si os meios de ajuste e regulação do organismo. Nesse contexto, é natural que eu tenha em mente o caso dos sonhos de ansiedade. E para não dar a impressão de que estou tentando excluir esse testemunho contrário à teoria da realização de desejos, onde quer que a encontre, tentarei uma explicação dos sonhos de ansiedade, oferecendo pelo menos algumas sugestões. Há muito tempo deixou de nos parecer uma contradição o fato de que um processo psíquico gerador de ansiedade ainda possa ser uma realização de desejo. Podemos explicar essa ocorrência pelo fato de o desejo pertencer a um sistema, o inconsciente, ao passo que o outro sistema, o pré-consciente, rejeitou e suprimiu esse desejo. A sujeição do inconsciente pelo pré-consciente não está completa, nem mesmo em perfeita saúde psíquica. A medida dessa supressão indica o grau de nossa normalidade psíquica. Os sintomas neuróticos mostram que existe um conflito entre os dois sistemas. Os sintomas são o resultado de um acordo de conciliação que, por algum tempo, põe fim a esse conflito. Por um lado, os sintomas oferecem ao inconsciente um escoadouro para a descarga de sua excitação. Eles servem como porta de saída. Enquanto, por outro lado, propiciam ao pré-consciente a capacidade de, até certo ponto, dominar o inconsciente. É bastante instrutivo levar em consideração, por exemplo, o significado de qualquer fobia histérica ou de agorafobia. Imaginemos um neurótico incapaz de atravessar sozinho a rua. Algo que, com toda razão, poderíamos chamar de sintoma. Tentamos eliminar esse sintoma incitando a ação da qual ele se considera incapaz. O resultado será um ataque de ansiedade, assim como um ataque de ansiedade na rua costuma ser a causa que desencadeia um ataque de agorafobia. Aprendemos assim que o sintoma foi constituído para nos proteger contra o surto da ansiedade. A fobia se ergue diante da ansiedade como uma fortaleza em uma área de fronteira. A menos que investiguemos o papel desempenhado pelos afetos nesses processos, o que aqui só pode ser feito de forma imperfeita, não poderemos dar continuidade à nossa discussão. Portanto, levemos adiante
A proposição de que a razão pela qual a supressão do inconsciente se torna absolutamente necessária é que, se a descarga da apresentação corresse por conta própria, desenvolveria no inconsciente um afeto que originalmente tinha um caráter prazeroso, mas que desde o aparecimento do processo de recalque se torna doloroso. O objetivo, bem como o resultado da supressão, é impedir o desenvolvimento dessa dor. A supressão se estende à ideação inconsciente, porque a liberação da dor pode emanar dessa ideação. Aqui é lançado o alicerce para uma suposição muito definida acerca da natureza do desenvolvimento afetivo. É considerado uma atividade motora ou secundária, cuja chave de enervação está localizada nas apresentações do inconsciente. Por meio do domínio do pré-consciente, essas apresentações tornam-se, por assim dizer, estranguladas e inibidas na saída dos impulsos de desenvolvimento da emoção. O perigo que se deve ao fato de o pré-consciente deixar de ocupar a energia consiste, portanto, no fato de que as excitações inconscientes liberam um afeto tal que, em consequência da repressão que ocorreu anteriormente, só pode ser percebido como dor ou ansiedade. Esse perigo é liberado durante todo o processo onírico. As condições que determinam sua realização consistem no fato de que os recalques ocorreram e que os desejos emocionais reprimidos se tornarão suficientemente fortes. Ficam, portanto, inteiramente fora do domínio psicológico da estrutura dos sonhos. Não fosse pelo fato de nosso tema estar conectado à questão da geração da ansiedade por um único fator, a saber, a libertação do inconsciente durante o sono, eu poderia me eximir de entrar na discussão dos sonhos de ansiedade e, assim, evitar todas as obscuridades que a cercam. Como já repeti muitas vezes, a teoria da ansiedade pertence à psicologia das neuroses. Eu diria que a ansiedade nos sonhos é um problema de ansiedade, e não um problema dos sonhos. Não temos mais nada a ver com ela depois de termos demonstrado uma vez seu ponto de contato com o tema do processo onírico. Só me resta uma coisa a fazer. Como afirmei que a ansiedade neurótica se origina de fontes sexuais, posso submeter os sonhos de ansiedade à análise a fim de demonstrar o material sexual contido em seus pensamentos oníricos. Por boas razões, abstenho-me de citar aqui qualquer um dos numerosos exemplos colocados à minha disposição por pacientes neuróticos. Prefiro citar sonhos de ansiedade de pessoas jovens. Pessoalmente, faz décadas que não tenho nenhum sonho de ansiedade em si, mas recordo-me de um que tive aos meus 7 ou 8 anos de idade, que submeti à interpretação cerca de 30 anos depois. O sonho foi muito nítido e me mostrou minha querida mãe adormecida, com um semblante singularmente calmo, sendo carregada para um quarto e deitada na cama por 2 ou 3 pessoas com bicos de pássaro. Acordei aos prantos e aos gritos, despertando meus pais. As figuras muito altas do meu sonho, com bicos de ave e vestidas de maneira peculiar, eu havia extraído das ilustrações de uma edição da Bíblia, de Philipson. Acredito que representavam divindades com cabeças de gavião de altos relevos de uma tumba egípcia. A análise do sonho introduziu também a reminiscência do filho de um zelador, um menino travesso que costumava brincar conosco na campina que havia na frente da minha casa. Eu acrescentaria que o nome dele era Philip. Creio que foi da boca desse menino que ouvi pela primeira vez a palavra vulgar que significa relação sexual e é substituída entre as pessoas instruídas pelo vocábulo latino
coitus, mas à qual o sonho alude distintamente pela seleção das cabeças dos pássaros. Devo ter suspeitado do significado sexual da palavra pela expressão facial do meu professor, um homem sábio e versado nas coisas do mundo. As feições de minha mãe no sonho foram copiadas da fisionomia do meu avô, que eu vira alguns dias antes de seu falecimento, roncando em estado de coma. A interpretação da elaboração secundária do sonho deve ter sido, portanto, a de que minha mãe estava morrendo. O alto relevo da tumba também condiz com isso. Acordei com essa ansiedade e não consegui me acalmar enquanto não acordei meus pais. Lembro-me de que, de repente, me acalmei ao ficar cara a cara com minha mãe, como se precisasse da garantia de que ela não estava morta. Mas essa interpretação secundária do sonho só foi efetuada sob a influência da ansiedade já desenvolvida. Não fiquei assustado por sonhar que minha mãe estava à morte, mas interpretei o sonho dessa maneira na elaboração pré-consciente, porque já estava sob o domínio da ansiedade. Minha angústia, contudo, poderia ser atribuída, por meio da repressão, a um desejo obscuro e obviamente sexual que encontrara sua expressão satisfatória no conteúdo visual do sonho. Um homem de 27 anos de idade, gravemente enfermo havia um ano, relatou que entre seus 11 e 13 anos foi atormentado por sonhos aterrorizantes. Um homem brandindo um machado corria atrás dele. Ele queria escapar, mas sentia-se paralisado e não conseguia sair do lugar. Isso pode ser considerado um bom exemplo de um sonho de ansiedade dos mais comuns e aparentemente irrelevante quanto ao cunho sexual. Na análise, o sonhador primeiro se deparou com uma história, cronologicamente posterior ao sonho, que lhe fora contada por seu tio, de como certa noite havia sido atacado por um indivíduo de aparência suspeita. Essa ocorrência levou o sonhador a acreditar que ele próprio já poderia ter ouvido falar de um episódio semelhante por ocasião do sonho. Em relação ao machado, ele se lembrou de que, durante esse período de sua vida, certa vez machucara a mão com um machado enquanto rachava lenha. Isso o levou imediatamente ao seu relacionamento com o irmão mais novo, a quem costumava maltratar e derrubar. Em particular, ele se lembrou de um dia em que, calçando botas, chutou a cabeça do irmão até arrancar sangue, ao que sua mãe comentou: "Meu medo é que um dia ele o mate." Enquanto ele aparentemente ainda estava pensando no tema da violência, de súbito ocorreu-lhe uma reminiscência de quando ele tinha 9 anos de idade. Seus pais voltaram tarde da noite e foram para a cama, e ele fingiu estar dormindo. Logo depois ouviu sons de pessoas ofegando e outros ruídos que lhe pareceram estranhos, além de conseguir entrever a posição dos pais na cama. Associações posteriores mostraram que ele havia estabelecido uma analogia entre a relação de seus pais e sua própria relação com o irmão caçula. Ele classificou o que ocorria entre seu pai e sua mãe na categoria violência e confronto físico, e dessa forma chegou à concepção sádica do ato do coito, como acontece frequentemente entre as crianças. O fato de que muitas vezes notava sangue na cama da mãe corroborou sua concepção. Ouso dizer que a experiência cotidiana confirma o fato de que a relação sexual dos adultos parece algo estranho às crianças que a observam e desperta nelas a sensação de angústia. Expliquei essa angústia alegando que a compreensão infantil não é capaz de dominar a ideia de excitação sexual, que provavelmente também é inaceitável para as crianças, porque seus pais estão envolvidos. Assim, para esse filho, a excitação se transforma em angústia,
em um período ainda mais precoce da vida. A emoção sexual dirigida ao progenitor do sexo oposto não se depara com recalque, mas encontra livre expressão, como vimos antes. Quanto aos terrores noturnos com alucinações, pavor nocturnos, que ocorrem a miúde com crianças, eu daria sem a menor hesitação a mesma explicação. Também aqui estamos, sem dúvida, lidando com sentimentos e impulsos sexuais incompreensíveis e repudiados, que, se investigados, provavelmente mostrariam uma periodicidade temporal. Pois um aumento da libido sexual pode ser produzido acidentalmente por meio de impressões emocionais, bem como por meio de processos espontâneos e graduais de desenvolvimento. Falta-me o material necessário para corroborar essas explicações a partir de observações. Por outro lado, parece faltar aos pediatras o ponto de vista que, por si só, torna compreensível toda essa série de fenômenos, seja no aspecto somático, seja no aspecto psíquico. Para ilustrar com um exemplo cômico de que maneira alguém que usa os antolhos da mitologia médica pode deixar de compreender esses casos, relatarei um episódio que encontrei na tese de autoria de D. Baker, de 1881, sobre o pavor nocturnus. Um menino de 13 anos, de saúde frágil, começou a se mostrar inquieto e sonhador. Seu sono tornou-se agitado e cerca de uma vez por semana era interrompido por um agudo ataque de ansiedade com alucinações. A lembrança desses sonhos era invariavelmente muito nítida. Assim, o menino relatou que o diabo gritava com ele: "Agora pegamos você! Agora pegamos você!" E a isso se seguia um forte odor de enxofre. O fogo queimava a pele dele. Atormentado por esses sonhos, ele despertava aterrorizado e sexualmente excitado. A princípio, ele não conseguia gritar. Então sua voz retornava e ele dizia com todas as letras: "Não, não, eu não, por quê? Ora, eu não fiz nada." Ou: "Por favor, não, eu nunca mais farei isso." Vez por outra, ele dizia também: "O Albert não fez isso." Depois desses episódios, o menino evitava despir-se, porque, segundo ele, o fogo só o atacava quando estava despido. Em meio a esses pesadelos que ameaçavam sua saúde, ele foi despachado para morar no campo, onde se recuperou em um período de 18 meses. Porém, quando já tinha 15 anos, confessou: "Eu não ousava confessá-lo, mas experimentava continuamente um formigamento e uma hiperexcitação nas partes. No fim, isso me enervava tanto que diversas vezes pensei em me jogar pela janela do dormitório." Certamente não é difícil suspeitar de que: 1. O menino havia praticado masturbação em anos anteriores, o que ele provavelmente negava, e deve ter sido ameaçado com punição severa por suas transgressões. Sua confissão: "Eu nunca mais farei isso." Sua negação: "Albert não fez isso." 2. Sob a pressão da chegada da puberdade, a tentação do autoabuso, por meio das cócegas nos órgãos genitais, foi novamente despertada. 3. Dessa vez, porém, surgiu nele uma luta de repressão, suprimindo a libido e transformando-a em medo, que posteriormente assumiu a forma das punições com que no passado havia sido ameaçado. Vejamos agora, no entanto, as conclusões tiradas pelo nosso autor. Essa observação mostra: 1. Que a influência da puberdade pode ocasionar em um menino de saúde delicada um estado de extrema fraqueza e levar a um quadro de anemia cerebral bastante acentuada. 2.
Essa anemia cerebral produz uma transformação de caráter, alucinações demonomaníacas e violentíssimos estados de ansiedade noturna, talvez também diurna. 3. A demonomania e as autorrecriminações da época podem ser atribuídas às influências da educação religiosa que o paciente recebeu quando criança. 4. Todas as manifestações desapareceram em consequência de uma longa permanência no campo, dos exercícios físicos e do retorno da força física após o término do período da puberdade. 5. Uma influência predisponente para a origem da condição cerebral do menino pode ser imputada à hereditariedade e ao estado sifilítico crônico do pai. Nas observações finais, o autor afirma, abre aspas, incluímos esta observação no quadro dos delírios apiréticos de inanição, pois é à isquemia cerebral que atribuímos esse estado particular. Fecha aspas. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Próximo capítulo, 8. O processo primário e o primário secundário. Regressão.